Eu sou Marina Souza e faço parte da equipe de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan. E hoje vou ser mediadora desse encontro que abre o último módulo da terceira edição do curso Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. É, Vou me autodescrever e peço que quando eu passar a palavra para o Juan, ele faça o mesmo. Eu sou uma mulher negra. Estou usando o cabelo preso para trás, partido na lateral, brincos compridos, coloridos, um par de fones de ouvido brancos, uma blusa preta sem mangas, tenho duas tatuagens nos dois braços, na altura dos ombros. Atrás de mim, uma parede clara com dois quadros pendurados. E aí, falando um pouco sobre a oficina, ela fica localizada na propriedade Santos Cosme e Damião, na Várzea, próximo da universidade, e numa região de Mata Atlântica reflorestada, que é banhada pelo Rio Capibaribe e também parte do território histórico do Quilombo do Catucá. Em 2019, a oficina Francisco Brenan adquire um caráter de instituto, visando preservar o legado do artista Francisco Brenan, ao passo que também atua como fomentadora e difusora de práticas artísticas, culturais e educativas contemporâneas. E, a partir do seu caráter institucional, propõe três eixos de trabalho: natureza, território e cosmologias. Esses eixos temáticos são pensados como formas de expandir a poética de Francisco Brenan, mas também de abrir espaço para discussão entre várias outras narrativas, num diálogo que não se finda na obra do artista, mas constrói uma série de expansões constantes. E, a partir desses eixos, nossa gerência de educação e pesquisa organiza atividades educativas que incluem visitas mediadas com escolas, ONGs e demais instituições de ensino, encontros com professores, atividades voltadas a artistas locais, como é o caso das imersões, o oficina, as visitas com a curadoria, os programas de residência cultural e laboratório de publicações educativas, além de atividades em geral integradas à comunidade local. Gostaria de agradecer à diretoria da oficina, Marcos Batista e Ingrid Mello, a Ariana Nuala, gerente de Educação e Pesquisa da oficina, ao IAC, Instituto de Arte Contemporânea, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a equipe da UFPE, através da figura do diretor Thales Colatino de Barros, a Henrique Falcão, educador da oficina, que fez a articulação com essa rede, e Júlia Meira, nossa produtora, que está no suporte técnico da sala. O curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios, este ano sob o tema 20 anos da Lei nº 10.639/3 e os avanços da educação antirracista no Brasil, é uma contrapartida do projeto Natureza de Francisco Brenan, PRONAC 22.1994. E é justamente a partir da Gerência de Educação e Pesquisa, e em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e do IAC, Instituto de Arte Contemporânea, que realizamos a terceira edição do curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. Uma formação de professores com duração de 40 horas, sendo 20 horas de aulas distribuídas em 9 encontros remotos, todas as terças e quintas, às 19 horas até o dia 14 de setembro. As outras 20 horas são assíncronas, voltadas aos estudos de leituras e leituras indicadas pelos nossos convidados. E sobre isso, vale lembrar que essas referências foram enviadas via e-mail pela nossa equipe e que essa leitura faz parte das horas complementares do curso. A primeira edição do Diálogo acontece em 2021, com o propósito de esmiuçar os eixos temáticos da oficina: natureza, território e cosmologias. Assim, o curso foi dividido em 3 módulos, sendo cada um deles voltado a esses eixos temáticos. Na segunda edição, sob o tema Por que Educar no Fim do Mundo, foi debatida a forma como diversos grupos sociais se relacionam com a natureza, com destaque para desafios encontrados por professores e professoras diante da articulação de temas como a crise ambiental e como crises ambientais e climáticas no cotidiano das escolas. E na terceira edição, o curso celebra os 20 anos da implementação da Lei Federal 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas, e ampliada pela Lei 11.645/08, que inclui a obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos indígenas originários, trazendo mais diversidade e novos olhares para o currículo escolar. Os 9 encontros são divididos em 3 módulos, de 3 encontros cada.
sendo sempre uma conferência de abertura, como é o caso de hoje, uma mesa de diálogos e uma discussão didática. Hoje, dando início ao nosso último módulo, sob o título Produção de Referências e Reconhecimento de Epistemologias, hoje recebemos o Juan Flor para a nossa conferência de abertura. Vou apresentá-lo rapidamente. O Anderson Flor do Nascimento é graduado e especialista em mestre em filosofia pela UNB, possui doutorado em bioética, atua como professor de filosofia e direitos humanos na Universidade de Brasília, onde trabalha na graduação e pós-graduação, ensinando, pesquisando e orientando pesquisas sobre filosofias africanas, afrodiaspóricas e na formação docente para a educação antirracista. É autor, entre outras obras, de Entre Apostas e Heranças, Contornos Africanos e Afro-Brasileiros na Educação e no Ensino de Filosofia no Brasil. Boa noite, Juan, seja bem-vindo. Antes de passar a palavra, eu gostaria de lembrar que em nossos encontros a gente está usando o modo webinar do Zoom, onde não é possível que os participantes abram o microfone ou a câmera para perguntar. Então, todas as perguntas terão que ser feitas pelo chat. No encontro de hoje, acompanhamos o Juan e sua fala de abertura. Essa parte inicial tem duração de 1 hora e, a seguir, damos início à rodada de perguntas, onde eu vou ler as inscrições do chat, repassando para que elas possam ser respondidas, certo? Agora eu vou passar rapidamente a palavra ao Juan, peço que você se autodescreva também. Obrigada, gente. Boa conversa para todo mundo. Boa noite. Boa noite a cada uma, a cada um. É uma alegria estar aqui com vocês. E me autodescrevendo, eu sou um homem negro, estou com cabelos com corte Black Power, vestido com uma camiseta branca, alguns fios de pontas, que são colares tradicionais dos terreiros. Atrás de mim tem um armário com uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco e alguns quadros. E é uma alegria estar aqui na abertura desse último módulo com vocês, né? E queria agradecer imensamente a convite da Oficina Brenan, né? E parabenizar a iniciativa desse projeto, que me parece tão relevante na comemoração dos 20 anos, né? Da alteração da LDB pela 10.639. Bom, para a gente começar a nossa conversa, e antes de eu começar, e inclusive me apresentando, vou partilhar com vocês a apresentação que eu fiz para nós. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Maravilha. Bom, eu sou professor de filosofia aqui na Universidade de Brasília e trabalho com a formação docente, né? Trabalhando exatamente com a formação para o trabalho, com essa lei que está dando aqui a tônica para a organização da nossa dessa, né, atividade e especificamente no que diz respeito, né, à formação para o trabalho com o pensamento africano e afro-indígena, né? Eu venho trabalhando com o pensamento africano e afro-indígena desde pelo menos 1998, né? Eu ingresso na Universidade do Brasil em 1996 e desde 1998 eu venho trabalhando a partir do núcleo de estudos afro-brasileiros, né, com o pensamento africano e afro-indígena aqui na UNB. Então, tem uma trajetória que antecede a lei e é uma alegria, portanto, ver que a lei aparece, tá? E os desafios que ela coloca para nós, e quando a gente olha para os 20 anos, temos a certeza de que esse desafio ainda segue persistente. Então, a proposta que me foi feita na abertura, né, desse encontro, desse módulo, e para fazer essa conversa com vocês, tem a ver exatamente com essa ideia de vincular as referências africanas e afro-indígenas no contexto da epistemologia, que é uma área que a filosofia
tem feito a articulação teórica mais importante. Não é a única, eu acho que todas as ciências, todos os modos de produção de conhecimento têm a sua forma de lidar com a epistemologia, mas a filosofia, digamos, acabou fornecendo essa plataforma para o debate sobre epistemologia. Aproveito para informar vocês que nesse link que nós temos aqui embaixo, né, é um site com textos, né, exclusivamente vinculados em língua portuguesa sobre filosofias africanas e afrodiaspóricas, né? E nesse site vocês vão encontrar muito material que se refere às questões que nós vamos tratar aqui, e ele é voltado exatamente também para fornecer para professoras e professores e as pessoas que estejam pesquisando sobre o pensamento africano e afrodiaspórico, material em língua portuguesa, que acho que é um dos grandes desafios. Ele reúne um texto de pensadoras e pensadores, seja no continente africano, seja aqui, baseado no pensamento africano, e parte importante disso também tem a ver com o debate que a gente vai fazer aqui hoje sobre o modo como essa ideia, né, de uma epistemologia vai fazendo sentido, que não é uma palavra do nosso cotidiano, né? É uma palavra um pouco mais técnica, mas apesar de que a palavra seja um pouco técnica, ela estava presente no nosso cotidiano, que tem a ver com o modo como a gente conhece. Pois bem, né? Eu queria começar essa nossa conversa trazendo uma frase de um filósofo de Camarões, que é um país da África Ocidental, que é o Jean Godefroy Abidjima. Né? Abidjima é um texto chamado Sobre a Travessia, né? Conta para nós que nós não podemos entrar na filosofia. E o que nos interessa aqui, assim como na vida, né? Senão misturados a uma história que nos precede e enredados em histórias que se tecem em torno e sobre nós. Né? Queria que a gente pudesse pensar com essa provocação desse filósofo do continente africano de Camarões, né, sobre a importância de contar histórias e do modo como essas histórias são mediadoras para que a gente entre na filosofia, mas também na vida. Né? Acho que esse é um ponto importante para nós e que vai dar sentido para que a gente compreenda, por exemplo, né, isso que está sendo demandado pelo conteúdo, né, que foi introduzido na LPB a partir da Lei 10.639, que é sua modificação com a 11.645. Bom, e o contexto da nossa discussão, né, a partir dessa escuta que o Bidima faz para nós, a provocação que o Bidima faz para nós, né, tem a ver com tentar entender o que a gente está chamando aqui de epistemologia, né, e por que é importante pensá-la em contextos de formação. Né? A epistemologia está preocupada em tentar entender se é possível conhecer alguma coisa, como é possível conhecer, quais são os contextos em que a gente conhece ou não conhece, o que torna um conhecimento confiável, legítimo, não legítimo. Por exemplo, o que faz com que a gente entenda que uma informação é verdadeira, ou então a gente possa acionar a própria ideia de fake news, que tem sido muito mobilizada nos últimos tempos, é uma espécie de parâmetro, não é, que a gente chama de epistemologia, que muitas vezes tem a ver com olhar para o mundo e comparar o mundo com a imagem que a gente faz dele, com a representação que a gente faz dele, mas também tentar entender como é que a gente forma essas imagens. E aí uma coisa muito importante para a gente discutir epistemologia é que ela está interessada, né, não apenas no conteúdo dos conhecimentos, isso é muito importante, ou seja, ele não está interessado apenas no que do conhecimento, naquilo que se conhece, no que se conhece, mas também no como nós conhecemos. Né? E é muito importante esse como, porque isso vai jogar um pouco de luz, né, e algumas diretrizes para que a gente compreenda aquilo que está sendo mobilizado no contexto da
é a alteração da LDB pela Lei 10.639, mais na frente pela 11.645. Né? Quando a gente olha o texto puro da lei, né, sobretudo, vocês devem saber que o artigo, que a Lei 10.639 altera a LDB, né, que é a Lei 9.496 de 1996, introduzindo nela dois artigos. O artigo 26A, que é o que nos interessa aqui, e o 79B, que é o artigo que determina que o dia 20 de novembro seja para o calendário escolar o dia da consciência negra. Né? E a Lei 11.645 altera o artigo 26A, que foi criado pela 10.639. E o conteúdo do enunciado, né, pelo artigo 26A diz o seguinte, né, é obrigatório nas escolas de ensino fundamental e médio, né, o ensino de conteúdos, sem era a redação de 2003, né, de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, essa ideia do ensino de conteúdos ficou muito forte para a gente durante muito tempo. Mas a questão é, será que é apenas uma questão de conteúdos? E esse é um ponto importante para a gente tentar entender sobre a epistemologia. Porque não é verdade que antes da Lei 10.639 não houvesse ensino sobre a história dos povos africanos no Brasil, por exemplo. Né? A questão é que tipo de ensino era esse? A gente tinha uma série de imagens que a gente encontrava nos livros didáticos sobre os africanos chegando no Brasil na condição de escravos, né? Nem eram escravizados, não eram escravos. Então, já havia uma espécie de debate sobre a vinda dos africanos para o Brasil. Isso não começa com 10.639. Né? Parece que tem uma reivindicação, que a gente já vai passar por ela, né? Que não tem a ver apenas com esses conteúdos. Esses conteúdos têm uma função. E é isso que nos interessa aqui, sobretudo do ponto de vista epistemológico. Porque a ideia de que já existam conteúdos sobre os povos indígenas também, né? E aí muitas vezes eram imagens que não interessavam aos próprios povos indígenas, mas que já eram difundidas. Já não se trata de ter ou não ter, mas como ter. Percebem por que essa pergunta pelo que e pelo como ela se transforma importante para nós? Porque não interessa apenas ter um conteúdo, mas em como esses conteúdos são tratados. Né? E por isso, né, que quando a gente olha as diretrizes nacionais para a implementação da educação das relações étnico-raciais e do desenvolvimento do ensino, né, dos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente vai encontrar uma contextualização, né, que explique o motivo pelo qual aquele artigo aparece na LDB a partir da demanda dessas duas leis, a 10.639 e a 11.645. Né? E isso é muito importante porque a gente já tinha essas imagens, esses conteúdos que funcionavam naquilo que eu estou chamando aqui de uma inclusão redutora. Por exemplo, achar que a única coisa que as pessoas africanas e suas descendentes vieram fazer no Brasil foi oferecer a sua força de trabalho. Né? E isso não é verdade. Isso você inclui, portanto, um certo discurso sobre as pessoas negras africanas e suas descendentes, indígenas e suas descendentes, e dizem que elas só fizeram uma certa coisa. No caso dos povos indígenas, nessa inclusão redutora, vai associá-los a uma espécie de natureza do passado, né? Como se fossem povos do passado que não se desenvolvem, que não produzem conhecimento, que contribui, quando muito, para um folclore, para a cultura, num sentido mais exotizado do que efetivamente para a construção de conhecimento, por exemplo. Né? Como fornecedoras e fornecedores de elementos que constituem a identidade nacional. Isso é muito importante. Ou seja, o que a gente tem que tentar evitar, e isso é uma das coisas que a alteração da LDB pela 10.639 faz, e a 11.645 também, né, é tentar contornar o problema dessa inclusão redutora. É isso que fazia com que essas imagens fossem reducionistas. O problema é que esse reducionismo não aparecia à toa. Né? O reducionismo era uma consequência da imagem racista que
os currículos sustentaram, e em certa medida ainda sustentam, sobre os povos africanos e seus descendentes e sobre os povos indígenas e seus descendentes. Né? Isso impacta no currículo, né, exatamente na forma daquilo que alguns autores e autoras têm chamado de racismo epistêmico, ou seja, de um racismo que assume a forma da produção de conhecimento, né, e que tem a ver com também uma divulgação de imagens que hierarquiza, né, os conteúdos desse conhecimento, mas também as formas de conhecer. E uma das imagens que a gente fez historicamente face ao nosso racismo cotidiano, né, e que é institucional, e que é individual, e que é cultural, e que é religioso, enfim, é essa forma, né, da divulgação da ideia de que os africanos não possuíam conhecimento, só possuíam um corpo físico pronto para o trabalho, e que os indígenas eram preguiçosos, etc., que não tinham, né, nenhuma contribuição a dar para a cultura nacional. Né? Ou seja, o racismo epistêmico foi responsável por difundir uma certa imagem dos povos africanos, indígenas e seus descendentes no nosso país. Né? E isso funda uma certa lógica do conhecimento. E a gente vai entender a lógica do conhecimento aqui, que essa expressão vai aparecer outras vezes, como não apenas aquilo que determina como a gente conhece, mas que também diz para nós que algumas coisas não são dignas de serem entendidas como conhecimento. Algumas coisas são é, mero folclore, são meras informações não importantes para a própria cultura, né? Promovendo, portanto, uma hierarquia entre aquilo que vale a pena ser estudado e aquilo que não vale a pena ser estudado. E com isso, você também reifica uma certa imagem do sujeito que produz esse conhecimento. Isso foi, durante muito tempo, a imagem, essa lógica do conhecimento, a retificadora e a reprodutora de uma certa imagem de que quem produz conhecimento são as pessoas brancas ocidentais, majoritariamente vindas da Europa. Os outros não produzem conhecimento. Eles são, no máximo, objetos do conhecimento, mas não são produtores do conhecimento. Desculpem. E, nesse sentido, quando a gente volta lá atrás para o Bedima, é que a gente encontra que essa imagem são essas histórias que foram contadas em torno de nós. Lembra que ele chamou a atenção de que não era possível entrar na história, senão, na vida, na filosofia, senão mediado pelas histórias que se contam em torno de nós e sobre nós? Então, essas são as histórias que nos cercaram durante muito tempo. História de que nós não somos exatamente gente do mesmo jeito que as outras pessoas e que, portanto, não temos a mesma capacidade de produzir conhecimento. E também, exatamente pelo fato de não podermos produzir conhecimento, não somos gente como as outras pessoas. Isso acaba criando uma espécie de círculo vicioso em que a gente não é gente porque não produz conhecimento e a gente não produz conhecimento porque não é gente. Essa imagem do racismo que conectou o racismo epistêmico, né, e o racismo, digamos, cotidiano, que as pessoas têm chamado agora de um racismo estrutural, né, o que faz com que a sociedade funcione como funciona. Então, por isso é importante pensar, né, que a gente produz e difunde conhecimento também como modos de contar histórias. E aí se trata agora de não apenas lidar com as histórias que foram contadas sobre nós, mas mudar essas histórias e contar outras histórias. E esse é o contexto, digamos, mais geral dessa fala sobre a epistemologia que eu queria que a gente pudesse pensar aqui. Tá? Bom, ainda no contexto dessa discussão, é que a gente tem que pensar nessa função política da lei, né? 10.639, e, sobretudo, naquilo que diz respeito ao artigo 26A da LDB, que é o que determina a entrada dos conteúdos de história africana, afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica. Né? E isso se dá, como a gente chamou a atenção antes, exatamente na mudança da representação das populações negras e indígenas. Porque já havia, digamos, um estudo sobre os africanos, um estudo sobre os indígenas, só que esses estudos eram estudos racistas e eram estudos que ofereciam representações sempre inferiorizadas das populações negras e indígenas. Isso é muito importante para nós. Não? Ou seja, não se trata, portanto, apenas de ter conteúdos, mas que esses conteúdos tenham como responsabilidade
mudar a representação que a história do racismo fez das pessoas negras e indígenas. Então, não é que nós não tivéssemos informações sobre essas populações negras e indígenas, mas que essas informações eram todas elas atravessadas pelo racismo e, portanto, por essa característica de inferiorizar e de reduzir, não é, essas experiências africanas, indígenas e de suas descendentes. Não é? E que, por isso, é muito importante que, na mudança dessa história, dessa representação e desse modo de contar a história das populações negras e indígenas no nosso país, que a gente tome como eixo fundamental, como cenário e como contexto, a própria experiência afro-indígena, e não a experiência do olhar do colonizador, do olhar racista sobre essas populações. E que a noção de experiência vai ser muito importante. O que viveram, não é, as populações indígenas e africanas no Brasil? Que experiência elas tiveram? Elas tiveram, sim, a experiência da escravidão. Elas tiveram, sim, a experiência da colonização. Elas tiveram, sim, a experiência da violência que o racismo provocou. Mas não foi só isso. Dentro da experiência africana e afro-indígena, nós também tivemos uma participação absolutamente fundamental na transmissão, na criação, na reprodução, na modificação de conhecimentos, de saberes, de práticas e de valores. Não foi só a força de trabalho que os africanos trouxeram para cá, e muito menos foi só, digamos, uma espécie de relação cristalizada e apregada no passado com a natureza que os povos indígenas trouxeram para o Brasil. Então, isso é muito importante. Trazer essa experiência na sua complexidade, né, faz com que a gente mude, digamos, as lentes a partir das quais a gente olha, né, a presença afro-indígena no nosso país, que é diferente em vários lugares do país. Só que aí se esbarra, né, numa questão. Quando as pessoas estão dispostas a imaginar que os indígenas e os africanos e seus descendentes, que é quem a gente está chamando aqui de afro-indígena, as pessoas normalmente dizem, esse povo só teve força de trabalho ou uma relação meio estranha ali com a natureza e, no máximo, tem religião. E aí, muitas das vezes, um argumento que se tem utilizado para recusar a participação, né, de práticas pedagógicas, de revisão do material didático, é de que a escola é um espaço laico, e sendo laico não deveria lidar com religião. E como esse povo, além do trabalho, só tem religião, ou além de uma relação com a natureza, só tem religião, então não tem muito que eles tenham para oferecer. Essa é uma das curiosas utilizações do conceito de laicidade, que normalmente é utilizado para deixar de fora, né, a discussão sobre a história e a cultura africana e afro-indígena, não? E a própria cultura indígena também, porque de alguma maneira elas estariam ferindo, né, o princípio da laicidade, o que é absolutamente falso. Isso é feito porque há, por parte disso que a gente vem chamando de racismo religioso, né, essa redução do complexo da vida dos africanos, do complexo da vida dos indígenas, há uma espiritualidade. E quando se faz isso, né, se faz isso exatamente no registro daquilo que a gente quer excluir. Né? Os africanos não eram cristãos, portanto não conheciam o cristianismo. Alguns eram cristãos quando chegam aqui, mas isso mais tarde, mas originalmente antes da colonização não. Pelo menos a grande parte do continente não era cristão, então não conhecia a própria prática cristã, mas também não conhecia o diabo. Então, você acaba vinculando, seja as práticas atrasadas, tanto de africanos como de indígenas, a um certo negativo do cristianismo, e uma proximidade com esse mal, com esse demônio, esse tipo de coisa. E isso é uma característica do racismo religioso. Né? Se o racismo tem a ver com criar hierarquias excludentes de algumas populações, o que o racismo faz criar imagens que subalternizem, que inferiorizem. O racismo religioso está fazendo exatamente isso, no que diz respeito a pegar uma representação dos povos africanos e seus descendentes, os povos indígenas e seus descendentes,
e também dos povos que a gente pode chamar de afro-indígenas, que tem a ver com esses encontros entre os povos africanos e os povos indígenas, reduzi-los a um religioso como um negativo do cristianismo, e dizer isso não cabe na escola, isso não pode ser tratado. Essa é, digamos, uma consequência da aplicação do racismo religioso, né? Desculpem, ao contexto educacional. E por isso eu preciso ter muito cuidado com isso, né? Porque isso tem uma armadilha que normalmente é utilizada. Ninguém se importa que a gente comemore a Páscoa, que é um concurso religioso em todas as escolas, que se comemorem tal, os feriados públicos que são religiosos, carnaval, enfim, são feriados religiosos, mas se for uma espiritualidade que não seja essa vinculada com aquilo que colonizou o Brasil, né, e aí se torna um problema. Então, a ideia do racismo religioso aqui é mobilizada exatamente para negar uma parte da experiência, que não é exatamente por ser religiosa, mas que reduz essa experiência, tanto indígena como africana, e aqui também as afro-indígenas, a um religioso que precisa ser combatido. Pois bem, né? E aqui vale a pena pensar também, né, num cuidado que a gente precisa ter quando estiver falando em enraizamentos afro-indígenas, né? Porque uma dessas coisas que o racismo faz é simplificar as coisas, né? Simplificar as experiências, simplificar os jeitos de viver, né? E uma das coisas que o racismo tem feito é simplificar a pluralidade, né? Simplificar a complexidade. O continente africano é um continente com 54 países, muitas culturas, centenas de línguas, histórias, princípios de organização sociais diferentes, que tem muitas maneiras de serem pensadas e que oferecem muitos legados para compreender a história do mundo. Mas uma das coisas, não é, que o racismo faz é descrever a África como se fosse um único lugar, como se todo mundo ali fosse, digamos, seguidores das mesmas matrizes históricas, linguísticas, culturais. Como se a África fosse um país de uma língua só, né? Isso é muito comum. Eu lembro que nessas histórias de trabalhar com a formação para o enfrentamento ao racismo na escola, de educação antirracista, a gente encontrou alguns anos atrás um vídeo que fez muito barulho, foi muito interessante, porque ele foi produzido pelo MEC, numa das primeiras versões, né, de produção de material para o trabalho de educação para os direitos humanos, né? E nesse material tinha um vídeo em que as pessoas estavam tentando discutir o que eram direitos humanos, né? E aí, pensando nos direitos das pessoas negras, as pessoas perguntavam, né, para as pessoas na rua, o que era a África? E uma das falas que aparecia é de que a África era um país de escravos. A África como um país de escravos. Isso está na mentalidade comum ainda de muitas pessoas, em pensar que a África não é um continente com uma pluralidade, com uma multiplicidade de lugares, mas que ela é um lugar enrijecido. E vejam, ele é um país de escravos. Então, esse é um ponto importante para a construção dessa imagem que a gente precisa mudar, né, a representação, como a gente viu na lâmina anterior, né? E aqui é importante para mudar isso afirmar essa pluralidade, afirmar a pluralidade africana. São muitos os povos, são muitas as línguas, são muitas as culturas. E também a afrodiaspórica, né? O modo como a cultura negra se organizou aqui no Brasil não é a mesma que se organizou no Caribe, nos Estados Unidos, em outros lugares do continente americano. Assim como não é mesmo do continente africano, que já era plural em si, né? Então, a afrodiáspora, né, esse deslocamento que acontece aos povos africanos em função daquilo que acontece na colonização, também é muito diverso. Assim como diversos são os povos indígenas no Brasil, né? Com centenas de povos, com centenas de línguas, centenas de histórias, concepções de realidade, só no caso brasileiro. A gente não está pensando no restante do continente americano. E aí é importante também cuidado para que a gente não crie generalizações.
Porque a generalização, desculpem, a generalização é uma das formas, não é, que o próprio racismo atua, né? Bom, mas não obstante isso, a gente pode pensar em algumas estratégias, né? Dá para conhecer todas as culturas, todas as línguas, todas as histórias de todos os povos indígenas, de todos os povos africanos? Não dá. Não, não, pelo menos não dá na educação básica. Então a gente tem que pensar em algumas estratégias. Pelo menos quais foram aquelas que nos informaram aqui? Não vieram para cá, para o continente americano, africanos de todos os 54 hoje países no continente, não vieram para cá, gente, de todos esses lugares, não vieram para cá todas as línguas africanas, não vieram para cá todas as histórias. Mas quais foram as que vieram para cá? Como que a gente consegue pensar nisso? Hã? E aí a gente começa a pensar em algumas estratégias de selecionar como que a gente vai lidar, sem lidar com essas generalizações que pensa que preto é tudo uma coisa, que índio é tudo uma coisa só, né? Que é típico do racismo, mas sem também abrir mão de algumas estratégias que foram feitas, não é? Nas próprias lutas antirracistas. É aqui que essa ideia de matrizes culturais, né? Essa ideia de matrizes culturais e de contextos concretos nos são bastante úteis. Não é? Se é verdade que existem muitos povos indígenas, existem matrizes culturais muito próximas, com algumas ideias que nós conseguimos ver em diversos povos indígenas do país, em diversos povos africanos também, né? E foi isso que fez, né, com que a gente pudesse utilizar estrategicamente a ideia de uma unidade cultural, né? Que esse conceito que foi criado em meados do século passado por um filósofo senegalês chamado Cheikh Anta Diop, né? Cheikh Anta Diop vai propor para nós a ideia de uma unidade cultural, exatamente para procurar esses elementos que são comuns e que não significa dizer que todas as culturas são iguais. Cuidado com isso. Uma unidade cultural é a busca desses elementos que podem ser verificados em diversas culturas que nos permitem criar portas de entradas nessa pluralidade, nessa multiplicidade cultural. Isso é diferente de dizer que todas as culturas são iguais. Então, isso pode fazer com que a gente chegue nos povos indígenas e nos povos africanos, reconheça sua pluralidade, reconheça sua multiplicidade, sem reduzirmos a todo mundo ser índio, a todo mundo ser preto. Quer dizer, reconhecer a sua pluralidade, reconhecer a sua multiplicidade e, ainda assim, criar caminhos e estratégias para lidar com isso. E aqui, no nosso caso específico, não é? Nós vamos pensar numa estratégia para porque isso faria sentido para nós. Né? E aqui isso é possível porque nessa mudança da representação, que estava sendo demandada lá atrás, como vocês devem lembrar, né? A gente estava nessa ideia da mudança da representação das populações negras e indígenas, né? Pensar que essas pessoas não estavam apenas colaborando, não estavam apenas contribuindo, mas essas pessoas herdam bases fundamentais do país. Nós não podemos falar do Brasil, tal como a gente conhece hoje, sem as efetivas heranças constitutivas dos povos africanos e dos povos indígenas. Porque durante muito tempo a gente pensou que só os europeus tinham contribuído para cá, tanto que por isso prevaleceu a língua portuguesa e não as línguas indígenas africanas, mesmo até o século XIX, os portugueses sendo a imensa minoria aqui, só no século XIX que eles chegam com uma quantidade maior, até isso a partir da vinda da família real para cá em 1808, até mesmo no início do século XIX, né, você tinha aqui, para cada 180 pessoas negras ou indígenas, você tinha uma pessoa europeia. Então, era muito, 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 muito mais pessoas africanas e indígenas aqui do que as pessoas europeias. Então, por que que prevaleceria essa língua, essa cultura que a gente tem que imagina ser uma cultura ocidental, uma cultura vinda de Portugal, etc. Porque essa imagem foi constituída de maneira colonial para apagar exatamente essas heranças que são constitutivas. O nosso português não é o mesmo português falado em Portugal, né? A nossa maneira de lidar com a cultura, com a ancestralidade, com os mais velhos, não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito que acontece em Portugal. Isso significa que no tecido mesmo cultural, né, nós temos uma influência muito forte que não é periférica,
que não de detalhes, não é mera colaboração periférica daquilo que africanos e indígenas deixaram para a nossa cultura. Portanto, se a gente quiser responder à pergunta quem somos nós de maneira mais precisa, menos que definitiva, quer dizer, mais precisa, nós precisamos levar a sério essas contribuições, essas heranças constitutivas, que são muito mais que contribuições dos povos africanos e dos povos indígenas. Então, quando a gente fala aqui em povos afro-indígenas, né, ou nesse marco afro-indígena, desse enraizamento que a gente está buscando na epistemologia, a gente está mobilizando exatamente esse contexto no qual, né, todo esse tecido vai se mobilizar para a constituição de quem somos nós hoje. Né? Gente, eu não sei se o barulho do alarme no estacionamento que eu estou na universidade tem um alarme chegando aqui, eu não sei se não chega para vocês, é infernal. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. Não sei, mas não sei se... Oi, Iwan. Aqui não está atrapalhando, não. Maravilha, que aqui é infernal. Estou pertinho do estacionamento, então as coisas chegam. Bom, fazendo essa pergunta quem somos nós já sabemos, portanto, que há elementos constitutivos dos saberes africanos, indígenas ou afro-indígenas, a nossa identidade nacional. Quando a gente pergunta quem somos nós, se respondemos somos brasileiros, essa resposta significa que nós temos elementos absolutamente incontornáveis da cultura africana e da cultura indígena e desse encontro entre o africano e o indígena que forma isso que a gente está chamando aqui de afro-indígena. Esses encontros são possíveis de serem verificados em vários lugares. No Quilombo, no Jongo, no Maracatu, que vocês têm aí, em Pernambuco, em várias, né, nas congadas, nos reivados, em várias manifestações culturais, né, que trazem essas heranças indígenas e africanas de maneira articulada. E eu gostaria de trazer uma outra experiência, que é aquela com a qual eu tenho trabalhado há bastante tempo, que é a experiência do terreiro. E aí alguém vai perguntar, mas vem cá, já não estava falando aqui, agora há pouco não estava falando desse negócio de um tal do racismo religioso que fazia com que tivesse um problema em ler nessas experiências, e aí tu vai trazer exatamente esse negócio de macumba, que tem religião no meio? Pois é, e é aqui que nós começamos a pensar nesse espaço. Aqui o terreiro não vai nos interessar como uma instância religiosa, não é isso que interessa. O terreiro, assim como a própria Igreja Católica, não nos interessa apenas como religião, ela também é uma matriz cultural, não é isso? Por isso que a gente fala numa cultura judaico-cristã que tem uma dimensão religiosa e outra que não é. Ou seja, as instituições religiosas elas não são apenas religiosas, elas são também religiosas. E no caso específico aqui, no terreiro, nos interessa pensar exatamente como esse espaço de manutenção cultural afro-indígena, como uma dessas instâncias, assim como o Quilombo, que manteve, conservou, transformou elementos afro-indígenas na nossa cultura. Então, o terreiro nos interessa nesse contexto para levar à sala de aula. Ninguém está aqui interessado em levar ritual nenhum para a sala de aula. Assim como ninguém vai que seja cristão, se for católico, por exemplo, vai levar a hóstia e vai fazer uma eucaristia na sala de aula, não no meio de uma aula. Né? Ou vai fazer uma unção no meio de uma aula, se for protestante. Porque não é isso que interessa nesse elemento ritual dessas religiões, tampouco vai ser aquilo que interessa da experiência dos terreiros. E eu gostaria de pensar que os terreiros, para evitar a generalização, a partir da experiência que eu conheço melhor, que é o candomblé. Né? O candomblé é uma dessas experiências afro-indígenas, né, que mobilizou, na forma de uma organização comunitária, elementos africanos e indígenas, né, na constituição desses territórios que mantiveram a cultura, os saberes, os valores e as práticas africanas e indígenas do nosso país. Né? E aqui nos interessa, portanto, um terreiro que transite entre a cultura e a espiritualidade sem reduzi-lo a um lugar religioso. Não nos interessa o terreiro na escola, o terreiro como um lugar religioso. Né? E é aqui que a gente pode pensar, por exemplo, né, essa ideia que eu venho trabalhando há algum tempo, da ideia do candomblé como modo de vida. Né? E o que eu estou chamando de modo de vida? Como maneira de estruturar as relações
dos sujeitos nas suas comunidades no mundo, atravessando a vida de saberes, valores, crenças, sentidos, orientações que são políticas, da relação com a natureza, relação com o trabalho, dos indivíduos consigo mesmo, de uma certa maneira de aprender, de ensinar, de governar, de lidar com a economia, de tudo. Ou seja, é um modo de vida. Então, ele está muito longe de só apenas uma religião, embora ele tenha no seu interior uma espiritualidade como muitas práticas culturais, né? E nos interessa também aqui o terreiro como um espaço de resistência, mas uma resistência de uma maneira bastante particular. Faz uma resistência ao quê? Resistência ao racismo, ao patriarcado, ao colonialismo, à homofobia, as formas de estratificação etária, né, que tem muito a ver, por exemplo, com essa gerontofobia, ou seja, a aversão que a nossa sociedade tem aos velhos. O terreiro vai combater isso. E ele vai combater isso na forma de uma resistência criativa e de uma criação resistente, recriando saberes, sentidos, valores, práticas que rearticulam aquilo que recebemos historicamente dos nossos ancestrais africanos e indígenas. E é por isso que é tão pobre e é tão triste observar o que o racismo religioso faz nessa redução dos terreiros a apenas um lugar ritual, como se fosse um lugar onde o povo vai lá para fazer ritual, e normalmente é entendido como ritual do demônio, coisa do tipo, que não faz parte da cosmologia dos africanos e nem da cosmologia dos indígenas, né? Não tem diabo, não tem demônio, não tem satanás nessas cosmologias, pelo menos as que vieram do continente africano, não atravessadas pelo colonialismo, não atravessadas pelo racismo, né? Porque ela não faz parte da cosmologia desses povos. Então, reduzir os terreiros a um espaço religioso, de um lado, é exercício desse racismo religioso, né? E classificá-los como uma religião do mal, muito mais ainda, porque já está entendido, não é, como uma espécie de negativo dessa religião do bem, que seria a religião hegemônica. Então, é preciso ter cuidado com isso, porque não é religioso que nos interessa, né? E o racismo religioso é exatamente o que faz com que a gente reduza toda essa experiência, que é um modo de vida, ao conteúdo de uma certa imagem da espiritualidade, vista de uma hegemonia racista, né? E aqui que nos interessa para tratar dessa ideia de, de uma relação epistemológica com um pensamento enterrado, né? Ou seja, o que eu estou entendendo aqui como pensamento enterrado? O pensamento enterrado, estou aqui definido como um modo de nomear as maneiras de pensar que se produzem nos terreiros ou fora deles, né, mantendo, né, com esse fora, né, quando as pessoas não estão no terreiro, não é só como se pensa no interior do terreiro, mas mesmo quando fora, vinculado, né, com esses territórios ancestrais, com essas continuidades e com compromissos com esse território, com essa experiência, né? É um pensamento que surge, que emerge nos terreiros e a partir dos terreiros, né? E o pensamento integrado carrega estratégias de resistência às dimensões coloniais, racistas, patriarcais e desumanizadoras contra quem os terreiros se insurgem. Ou seja, o terreiro surge, né, lutando contra essas experiências racistas, patriarcais, desumanizadoras, né, que o colonialismo trouxe para nós. Ele é um pensamento atravessado pela ancestralidade afro-indígena, né, que lhe deu origem. Isso é muito importante porque, normalmente, quando as pessoas estão pensando em candomblé, ou em alguns lugares aí no Xangô, no Nagô, no Xambá, enfim, estão pensando que é apenas africano. Isso não é verdade. Ele é afro-indígena porque as pessoas africanas, quando vieram para cá, não trouxeram alimentação de suas roupas, não trouxeram ervas, tudo tiveram que são questões fundamentais, tiveram que aprender aqui e com quem vivia aqui, com os povos originários, e quem conhecia as ervas, quem conhecia os modos de se alimentar e de fazer o uso desses saberes sobre o território, sobre aquilo que a natureza oferecia por aqui, né? E por isso ele é afro-indígena e não apenas africano. E que as posições, né, que pensassem a partir desse pensamento interrerado estivessem interessadas em visar restabelecer laços comunitários, né, que a colonização tentou desfazer, inclusive oferecendo essas imagens das pessoas indígenas e africanas como inferiorizadas. E o terreiro vai oferecer para a gente a ideia, por exemplo, das divindades tendo, né, um corpo negro.
as divindades têm um corpo indígena, né? Isso é muito importante, inclusive, para pensar que isso não é do mal. Bom, e nessa característica de um pensamento emperrado, a gente vai pensar que a gente tem uma base na produção de conhecimento, que é o que interessa a epistemologia e que tem três eixos fundamentais, né? Em torno de uma triangulação, em torno de um coletivo, que é absolutamente fundamental, enquanto no Ocidente você tem a ideia de que quem produz o conhecimento é uma pessoa individual, normalmente uma pessoa que vai para a academia, escreve lá o seu livro, escreve a sua tese, sua dissertação, sua monografia, né? Tem um conceito que tem o seu nome no final. Nós temos aqui um coletivo que sustenta esse contexto de produção do conhecimento, e que se articula entre o que é vivido, entre o que é pensado e entre o que é dito. O conhecimento se produz nessa articulação desses três pontos. Isso é muito importante porque isso faz com que, por exemplo, a gente enfrente a ideia de que os africanos e os indígenas são pessoas com uma capacidade cognitiva menor, portanto, não pensam direito. Não? Vivem sem pensar, vivem por instinto, como os animais, se é que os animais vivem por instinto. Não? E que o dito é simplesmente uma reprodução quase como de um papagaio, sem uma reflexão sobre aquilo que se pensa. E é exatamente isso que a ideia de um pensamento enterrado vai se contrapor. Aquilo que se produz nos terreiros está pensando que ali, um sujeito coletivo que se encarna em cada uma das pessoas, né, que vivem nessas comunidades, que experimentam essas comunidades, vão articular aquilo que elas vivem e aquilo que elas pensam e aquilo que elas dizem. O dito, o pensado e o vivido fazem o conhecimento. E fazem também o modo de conservar o conhecimento do que veio antes. O conhecimento ancestral e também aquele conhecimento das coisas que a gente precisa ver até agora. Né? Bom, e eu passei para outro campo. Essa epistemologia, né, enterrada, né, ela funciona nessa produção de conhecimento que é tipo o dito, vivido e pensado, primeiro desconfiando de binarismos hierarquizantes. O que diabo é isso? O binarismo hierarquizante é aquela percepção da realidade que a gente pensa dividindo as coisas em dois. A gente pensa em termos de valores, verdadeiro ou falso, certo e errado, é, está ou não está no determinado momento. Ou seja, que pensa sempre em polos binários. O terreiro não pensa assim. E também não está vinculado com uma relação separada entre um sujeito e um objeto. É uma das formas de expressão, né? Entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Né? A própria noção de objeto vai ser colocada em questão no terreiro. O que é um objeto no terreiro? O chão é um objeto? Um tambor é um objeto? Uma árvore é um objeto? Todas essas coisas conhecem também, elas não são apenas conhecidas, elas têm agência. Portanto, no terreiro, não é? Essa relação entre sujeito e objeto, entre quem olha e quem é olhado, e o que é olhado como o que é conhecido, não funciona dessa maneira. Tá? Porque não há um sujeito isolado que olha a experiência, mas há um coletivo que se articula nessa produção dos saberes e na herança ou na transmissão desses saberes. Então, a própria noção entre um sujeito e objeto ela é problematizada. Outra coisa importante nesse contexto da produção de conhecimento é o lugar da experiência. Uma coisa que a gente aprende na academia, né, é que o conhecimento válido é um conhecimento que é objetivo e neutro. Com isso, que a gente quer dizer que é um conhecimento que a gente produz a partir de uma separação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. É um conhecimento objetivo que não depende do olhar específico desse sujeito, porque ele está descrevendo um objeto tal como ele é em qualquer caso. Ou seja, essa objetividade faz com que a gente tenha que se distanciar e se afastar para conhecer. Pelo contrário, nos terreiros, a experiência significa estar em contato, estar em profunda imersão no que a gente precisa conhecer. Seja, quanto mais próximo, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente vivencia, né? Por isso que o vivido é tão importante, mais a gente conhece. Não se conhece olhando uma fotografia parada de um fenômeno.
mas é interagindo com o fenômeno ele mesmo, né? Isso resolve, por exemplo, um problemão que a gente tem nesses discursos contemporâneos sobre educação, que tem a ver com como é que a gente vincula a teoria com a prática, né? Porque parece que a teoria é aquilo que a gente aprende longe do contexto em que as coisas estão acontecendo, e depois você tem que fazer as coisas acontecerem orientados por essa prática. No terreiro, sempre as coisas estiveram articuladas. É vivendo que a gente aprende. E quanto mais o mundo encosta na gente, quanto mais a gente experimenta o mundo, né, mais a gente conhece. Isso impede um conhecimento objetivo, que independe desse contato, e neutro, como se o que a gente vive não determinasse o que a gente aprende. Então, isso é muito importante. Uma outra característica desse pensamento e desse conhecimento integrado, né, é que ele tem uma característica resolutiva. A gente não conhece por prazer ou por diletância, por falta de coisa melhor para fazer, né? Eu acho que os filósofos são aquelas figuras que ficam preocupadas com um problema que não serve para nada, que fica só pensando e não está acontecendo. No terreiro acontece de outro jeito, né? A produção do conhecimento se dá sempre para resolver problemas. E mesmo que a gente esteja interessado em resolver problemas, de como que a gente vai resolver um conflito que está na comunidade, como é que a gente vai reordenar uma etapa produtiva de alimentação, de edificação, o conhecimento é sempre, de alguma maneira, para resolver problemas. E a gente acumula aquilo que foi resolutivo no passado, de modo que a gente possa reaplicar quando for necessário, né? E pode recriar quando aquilo não for mais reaplicável. Mas a fundamentação, né, desse conhecimento é de que em algum momento ele serviu para resolver um problema. Isso não é uma deficiência desse conhecimento produzido por terreiro, é uma virtude dele, uma característica dele. Outra coisa muito importante também dessa caracterização do conhecimento vindo aqui pelos terreiros é que ele não se organiza em torno da lógica binária. Lembra que a gente já chamou a atenção lá em cima? Portanto, ele não está preocupado em saber se a gente vai excluir qualquer perspectiva, né? Eu não tenho que escolher entre se está certo aquilo que vem da academia e aquilo que vem da experiência da minha avó. Eu não tenho que escolher se um está certo ou se está errado. Eu tenho que escolher a melhor maneira de articular os dois. A minha avó vai estar sempre certa e aquilo que a ciência trouxe para a gente também. Então, não é um conhecimento que está oscilando entre isso ou aquilo, mas mobilizando também a possibilidade de pluralizar, localizando o conhecimento entre isso e aquilo. Eu quero o conhecimento que foi acumulado pelos outros e também o conhecimento que eu é, acumulei. E qual vai ser o ponto de seleção? Porque senão fica parecendo que vale tudo, né? Vai resolver problema lá em cima? É isso que a gente está interessado. Se eu conseguir juntar aquilo que minha avó me ofereceu e aquilo que a ciência ofereceu, se não forem absolutamente incompatíveis na resolução do problema, os dois vão valer e está tudo certo. Isso está vinculado com uma daquelas características que a gente viu lá atrás da unidade cultural, tal como o Sheikh Anta Diop contou para nós, que tem a ver com uma matéria do pensamento africano que ele chama de xenofilia, né? Com uma amizade, com um carinho, com um acolhimento daquilo que vem de fora, né? Os africanos não estão interessados em expulsar o estrangeiro, mas em acolhê-lo com seus saberes também. E com isso, mobilizando aquilo que vale a pena. Então, eu não preciso excluir. Eu preciso encontrar a melhor maneira de incluir para conhecer. E isso tem a ver com essa característica entre mundos do terreiro, né? O que é essa característica entre mundos? Os terreiros não são um território africano no Brasil e não são uma comunidade indígena no Brasil. Eles são exatamente o encontro dessas experiências que foram herdadas de africanos e indígenas, mobilizadas no meio da experiência colonial e que, portanto, vão estar sempre nessa fronteira entre o mundo colonial e o mundo tradicional africano e o mundo tradicional indígena. Então, ele é esse espaço entre mundo e que vai, obviamente, inclusive, mobilizar o que for de interessante em cada um desses mundos para resolver problemas e manter a sua comunidade fortalecida, né? Então, não vai estar excluindo nada, vai estar criando os critérios para incluir, né? Outra característica muito importante dessa epistemologia enterrada, e vejam como é que a gente pode chegar com isso na sala de aula, né? Ou seja,
não apenas dizendo que os terreiros conhecem sim, mas pensando, né, em como, né, os conhecimentos lá da história indígena, da história africana, ou dos afro-brasileiros aqui na diáspora brasileira, né, não observados mais como objetos, né, e não pensando que para conhecer os afro-brasileiros, os afro-indígenas, a gente deve excluir a história daquilo que foi uma herança europeia, que é um escândalo. Ah, mas pela relevância, a gente vai agora perder tempo, em vez de estar estudando aquilo que é a cultura europeia séria, a gente vai estar estudando as coisas que esses índios, que esses pretos inventaram e tal. Que essa é uma imagem sempre racista. E o terreiro vai dizer assim, isso é um problema seu, porque aqui você pode continuar estudando seu branco lá e vai poder estudar aquilo que os indígenas e os africanos produziram, sim, e mostrando como que isso é produtivo, né? Em vez de estar fazendo opções entre os conteúdos a serem é, ofertados como se um excluísse o outro, né? Bom, e uma outra característica, portanto, nesse cenário, é pensar que o conhecimento africano está supondo, e por isso não vai poder excluir, que todas, e os conhecimentos indígenas também, que todas as coisas que estão, de alguma maneira, existentes no universo, no mundo, estão interligadas. As coisas não são atomizadas, desligadas. O mundo inteiro está conectado como uma espécie de teia, de rede, em que as nossas diversas experiências são pontos nessa rede, em que compreender uma experiência significa entender a relação que ela estabelece com outros pontos da rede. Portanto, a gente está interessado aqui em tentar entender as coisas de uma maneira articulada, interdependente e em processo. O pensamento dos terreiros, dos quilombos, das comunidades indígenas não estão tanto tentando entender o que as coisas são, mas como elas operam se relacionando com as outras coisas. E por isso que numa matéria mais simples, para aquelas pessoas que conseguem me ver imageticamente, só conseguem me ver aqui porque eu estou num processo, uma relação de interdependência com os armários que estão aqui atrás, com os quadros, né, com o Yansan e o Ogum que estão aqui em cima de mim, né? Ou seja, eu só apareço para vocês porque eu estou em relação, porque eu estou interconectado com outras coisas. Eu estou na frente de vocês, eu estou na frente de um armário, eu estou embaixo de alguns quadros, eu estou em cima de uma cadeira, eu estou em cima de uma... Se eu não tivesse em relação e conectado com essas coisas, vocês não conseguiriam me ver. Isso dá experiência concreta. Eu não consigo ver nada isolado. Só consigo ver, pensar, perceber as coisas em processos e em relações, né? E isso faz com que a gente resolva um outro problema muito importante para a sala de aula, né? Todo mundo está falando em tentar em pensar como escutar o pensamento complexo, né? Como que a gente lida com as situações que não são isoladas do cotidiano. A gente tem no terreiro essa experiência, né, de tentar ver o todo complexo e articulado, né? E o vivido é absolutamente importante, porque a gente não vive isolado, né? A vida não se dá isoladamente, isolado, e todas as experiências estão conectadas umas com as outras, né? Então, a gente só consegue pensar as coisas pensando num quadro complexo em que os diversos pontos da rede estão relacionados e tentando, em vez de fazer uma análise no sentido ocidental, em que a gente decompõe, né, para entender, a gente complexifica, a gente posiciona, estabelece relações, percebe interações entre os diversos elementos que a gente precisa perceber para produzir conhecimento. A gente está sempre pensando, então, a partir desse solo do vivido e do conhecido, a partir dessa experiência do complexo, que a gente não é isolado e as experiências também não são, né? E por isso também que o conhecimento nunca acaba, ele é incessante. Porque se as coisas estão em infinitas, né, possibilidades de arranjo, em infinitas configurações, conexões, relações, a gente vai ter sempre algo novo para aprender, porque a gente tem sempre outras posições para ver e, sobretudo, nós temos múltiplas pessoas na comunidade que enxergam que, portanto, tem algo a contribuir a partir do lugar que elas estão percebendo esse elemento. Então, se trata muito mais em tentar entender que a gente não para nunca de aprender, porque também os encontros não param nunca de acontecer, né?
E é aqui que o oral, né, e o oral, ou seja, essa característica falada, dita pelo encontro entre a boca e o ouvido, né, se dá na produção do conhecimento e na transmissão do conhecimento. Lembra que lá atrás era o vivido, o pensado e o dito? O dito aqui na forma da oralidade mesmo. E a oralidade aqui cumpre um papel fundamental, não só porque ela mobiliza a memória, coisa número um, mas é porque ela só se dá porque nós temos pessoas, no plural. Porque nós somos um coletivo de pessoas, isso é muito importante. É apenas porque nós não somos seres isolados que a gente fala. Se a gente existisse sozinho, não teria necessidade de falar e a oralidade não existiria. Mas ela só existe porque nós somos plurais. E aqui temos uma outra característica fundamental. Nós temos uma fonte intersubjetiva e coletiva do conhecimento. O sujeito aqui do conhecimento, quem produz conhecimento, é a comunidade que articula esses diversos pontos. Isso é diferente do que o Ocidente nos ensinou. Só pensando que tem uma escola, que tem um autor, que tem uma pessoa que produz conhecimento, aqui é um conjunto de pessoas, né? E que no final tem que, mais do que a soma dessas pessoas, pensar em como que o coletivo dessas pessoas, que a comunidade é o sujeito do conhecimento. E isso oferece para nós, né, uma chance de perguntar por uma coisa que as pessoas normalmente acusam o pensamento africano, o pensamento indígena, o pensamento dos terreiros. Isso é um negócio dogmático. Isso em parte por achar que é apenas um espaço religioso. Né? Mas a ideia do dogmático não se sustenta nessa comunidade, por uma razão muito simples. Essa instância do intercomunicado, que está ali nos processos, não quer dizer que são pontos estáticos, né? Ou seja, esses pontos estão em constante movimento, como a vida é movimento. Né? E aqui, não é exatamente o fato que as coisas estejam o tempo inteiro se transformando, o tempo inteiro se modificando no mundo. Né? As plantas crescem, as pessoas envelhecem, as águas dos rios correm, o vento se desloca, as pessoas se deslocam no mundo. Né? Ou seja, o movimento é a constância daquilo que a gente vive. Né? E, portanto, conhecer significa acompanhar esse movimento. Isso vai nos obrigar a criticar. Criticar é observar de outros modos aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está dizendo. Né? Se a vida muda, o pensamento muda e o que a gente diz muda também. Né? E isso está vinculado exatamente com a figura, uma das figuras mais importantes, um símbolo muito importante, que é um signo, que é um elemento constitutivo e que constitui a vida do terreiro, que é Exu. Exu não é apenas uma divindade. Exu é a matriz de organização do movimento dos terreiros. Né? Ele é digamos, o motor que faz com que tudo esteja o tempo inteiro se movimentando. Ele é, ao mesmo tempo, o movimento. Ele é entendido como a divindade do movimento, né? Dos caminhos, das encruzilhadas, mas ele é muito conhecido como Ogixé, o mensageiro. Né? Ogixé é a palavra iorubá para mensageiro, mas o que significa um mensageiro que está contando o quê se as coisas estão mudando o tempo inteiro? Ele vai estar ao mesmo tempo sendo responsável por lembrar de uma espécie de memória de um lado e de outro, né? Dessa capacidade de modificar, dessa capacidade de transformar através da crítica aquilo que a gente conhece. Portanto, não é um pensamento que pode ser dogmático. Ele é um pensamento que exige, em função da própria natureza do mensageiro, que é Exu, que as coisas estejam se transformando o tempo inteiro, se modificando, né? Se rearticulando e produzindo novos sentidos. Por isso, não é um pensamento dogmático, não é um pensamento estático, é um pensamento que está o tempo inteiro. Lembra que lá atrás a gente falava que o terreiro é um lugar de criações resistentes e resistências criativas? Também por conta disso. Eu estou o tempo inteiro criando, porque o mundo inteiro exige novas criações. O que não quer dizer que as coisas não se acumulem, né? Mas é que a gente não vive apenas o passado. Né? Bom, para resumir o que a gente está fazendo até agora, para a gente se encaminhando para o final, a gente já sabe que uma epistemologia, um enraizamento afro-indígena, o que eu chamei aqui de uma epistemologia enterrada, né? A gente pode dizer que ela sustenta a ideia, né, advinda de um pensamento enterrado, portanto, produzido nos terreiros, na medida em que possamos conhecer como um compromisso comunitário, porque o sujeito não é individual, é comunitário,
como um conhecimento que é sempre uma ferramenta de compreensão e intervenção. Tá? E aqui é muito interessante que mesmo que a gente não possa, não agir agora, mas que esse conhecimento sirva para uma intervenção possível, como uma busca de uma interconexão, sustentado por um coletivo, sujeito do conhecimento, que é a comunidade, e que produz, reproduz, critica e reinventa o saber a partir do que se vive, e das incessantes novas necessidades que vão surgindo. Bom, esse percurso vai fazer a gente olhar para a lei e dizer o seguinte: bom, nós temos aqui um conjunto de elementos da história e da cultura africana, afro-brasileira, indígena, não é isso? Então, não basta apenas trazer esses conteúdos, mas esses conteúdos precisam ser amparados por um modo de conhecer que não esteja exotizando, que não esteja inferiorizando as pessoas sobre as quais esses conhecimentos são produzidos. E esse é um modo de pensar próprio conhecimento que olha para o conhecimento produzido pelos indígenas e pelos africanos, e, sobretudo, nos terreiros que promoveram esse encontro entre essas duas culturas, para olhar como se conhece. Então, que tal que, em vez de contar para alguém, os negros vieram para o Brasil nos navios negreiros para servirem de mão de obra escravizada na lavoura, no engenho, na mineração, ou que os indígenas estavam aqui e não sabiam direito o valor das coisas que tinham, estavam trocando o pau-brasil e suas preciosidades da natureza por bugigangas trazidas pela colonização. Detalhe, essas falas estão na bibliografia. Né? Como que a gente pode explicar a história dos encontros entre os indígenas africanos e a experiência colonial que nos gerou, contar a partir dos modos como as pessoas africanas, as pessoas indígenas, sobretudo a partir da experiência do quilombo, do terreiro, etc., podem nos fornecer. Então, em vez de ter uma apresentação em que alguém ensina algo, que tal colocar em dinâmica para resolver questões que a gente coloca na sala de aula esses conhecimentos da história e da cultura, em que os estudantes possam se mobilizar enquanto sujeitos que aprendem num coletivo e fazendo conexões e não tendo que eu estar entre um conhecimento que vem do mundo europeu e que vem dos mundos do terreiro e possam se mobilizar nessa coletividade. Isso é muito importante porque os nossos estudantes, as nossas estudantes precisam de todas essas matérias, esses conteúdos, esses elementos das nossas matrizes culturais. Não se trata de excluir, mas não se trata também de ter esses elementos como um objeto e que, de novo, a gente vai objetificar a experiência indígena, a experiência africana, a experiência dos terreiros, e não ter como sujeito. E só há uma maneira de não ter como objeto, só tem uma maneira de não ter como objeto, é tê-los como sujeitos coletivos, plurais, e que estão interessados em resolver problemas. E um desses problemas fundamentais é o racismo, que insiste em dizer que nossas vidas valem menos porque nós não somos exatamente gente, portanto não produzimos conhecimento. Ou exatamente porque a gente não produz conhecimento, nós não somos exatamente gente. É isso, minha gente. Essa provocação inicial que eu queria fazer para vocês, agradecer o espaço de partilha. Samba patessá, uma expressão que a gente utiliza em Kimbundu para agradecer. O adupué, que é uma expressão que a gente utiliza no língua Yorubá, são as duas mais importantes línguas dos terreiros que a gente tem quantitativamente, existem outras línguas, para agradecer. E agora estou aqui à escuta. Muito obrigada, Oan. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar lendo a primeira, que acho que é do professor Marcos. Ministrei uma disciplina do mestrado em Educação na UFPE através de uma imersão em um terreiro de candomblé em Recife, e foi uma experiência fantástica. A pedagogia do terreiro foi o que fez a diferença entre os mestrandos e os alunos integrantes do terreiro. Você me daria algumas dicas de autores que escreveram sobre metodologias para pesquisa através de uma epistemologia terreirada?
a gente vai fazer blocos ou vai uma por uma? Eu acho que a gente pode fazer uma por uma. Então tá certo. Bom, no material que eu sugeri a vocês, né, nós temos algumas dessas referências que trabalham com essa epistemologia e a própria pedagogia dos terreiros. Wanda Machado, por exemplo, né, seja Na Pele da Cor da Noite ou no Ireaió, uma epistemologia afro-brasileira, né, pensando como é que o terreiro é esse espaço de produção de conhecimento, produção de pedagogias. Momento Bárbara Cafurengá, que escreveu uma mulher da Costa do Dendê, na Bahia, que é uma mãe de santo e que escreveu um livro chamado Pedagogia do Terreiro. Nós temos os trabalhos já clássicos, inclusive, né? De pessoas que tentaram olhar para o terreiro como esse espaço de produção de conhecimento, que já está, não é uma discussão nova, mas que muda um pouco a partir das pesquisas feitas por pessoas do terreiro, mas que só são antigas. Veja no Roger Bachid, que no final do Candomblé da Bahia, né, tem uma parte sobre epistemologia do terreiro. Né? Então, isso vai movimentando, né, uma série de categorias, né, que vão desde é, esse saber produzido numa academia já mais eurocêntrica do Roger Bachid, até um conhecimento produzido dentro do terreiro por alguém com compromisso no terreiro, como é o caso da Wanda Machado, né, no Afanjá em Salvador, ou no momento Cafurengá, né, lá em Valença, que tem mobilizado. E essas pessoas têm muitas, né, referências que nos ajudam a pensar também, quando a gente olha nessas pesquisas, vejam, isso pensando num contexto mais vinculado com o Nordeste. No contexto do Sudeste, nós tivemos, inclusive, uma professora que está aí em Pernambuco, a professora Denise Botelho, na Federal Rural, de Pernambuco, até tanto a dissertação de mestrado como a tese de doutorado dela pensam sobre o terreiro como um espaço pedagógico, que o Sam Oliveira, mais recentemente é, a Marta Ferreira, Luiz Rufino, né, são pessoas que têm produzido, né, a partir, né, dessa experiência do terreiro, não só como um lugar religioso, mas como um lugar de preservação, recriação de elementos culturais. Né? Mas se a gente olhar só, por exemplo, as referências de Wanda Machado de um lado e Mamete Cafurengá, Bárbara Cafurengá, na pedagogia do terreiro, aí no contexto do Nordeste, é, Denise Botelho, que apesar de estar aí em Pernambuco, é do Sudeste, ela é de São Paulo, que o São Oliveira e Luiz Rufino, vocês vão encontrar ali um conjunto de referências mobilizadas por essas autoras e autor, né, que tem um montão de histórias interreladas que nos ajudam a pensar nesse contexto da produção de conhecimento e também de epistemologias para a sala de aula e para a produção de pesquisa. Legal, obrigada. Eu vou ler mais uma pergunta. Como não abrir brechas nessa perspectiva das relações e interdependências para atitudes predatórias como a apropriação cultural, pensando que a branquitude ardilosa rapidamente pode acionar a complexidade e a relação para justificar essas posturas violentas? Essa é uma excelente pergunta, né? E ela deve ser sempre a nossa preocupação. Lembrando que nós temos ali, naquela pirâmide que nós trouxemos lá no início, uma triangulação. Não foi à toa que eu coloquei em destaque o coletivo no meio, né? Esse coletivo, esse coletivo é exatamente o que vai ser o balizador da resolução dos problemas, né? Tudo aquilo que fortalece o coletivo, né, é exatamente aquilo que vai ser o contrapeso, vai ser digamos, o vigia, né? Vai estar com os olhos atentos para saber o que está sendo mobilizado no interior dessa inter-relação que está sendo estabelecida. Porque a gente não pode ser ingênuo. Numa relação colonial, a fala do colonizador não tem a mesma força que a fala do terreiro, de forma nenhuma. Né?
Mas no coletivo a gente sabe disso. Nesses espaços coletivos, lembra que a gente disse lá atrás, não é? Que os terreiros são um espaço de resistência e que surgiram numa dimensão entre mundos. Se acontecer de a gente não se esquecer disso, e aí não começar a se seduzir pelas promessas do Ocidente de uma primazia do individual, que é o que tem gerado, por exemplo, essa questão da apropriação cultural, né, e das muitas outras formas da violência, nós vamos ter um cuidado com aquilo que está circulando nessa multiplicidade. Porque se a ideia é proteger o coletivo, nada daquilo que vem contra o coletivo vai prosperar, vamos dizer assim, no contexto dessa pedagogia, dessa epistemologia. Isso é muito importante. Agora, não sejamos ingênuos. O Ocidente é muito sedutor. A colonização é muito sedutora. O racismo é muito sedutor. O patriarcado é muito sedutor. A homofobia é muito sedutora. E a gente não pode se ah, se desproteger, vamos dizer assim, com relação a essas potências destrutivas dessas forças que estão também observando a resistência. Porque não pense que a resistência apareceu sem nenhum tipo de objeção. Né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado é como tentar evitar, por exemplo, aquilo que alguns autores têm chamado de um extrativismo epistêmico, né? Que é ir para a experiência do terreiro, parasitar lá, já levar embora, dizendo, olha, estamos levando o terreiro, tá vendo como a gente é legal? Mas é por isso que não importa só o conteúdo, não é só o como, não é só o que, desculpem. É importantíssimo isso, porque a apropriação cultural só funciona a partir da lógica do que. Quando o como, que carrega consigo a resistência, a crítica ao colonialismo, a crítica ao racismo, a crítica ao patriarcado, a crítica é, a essa instância de depredação que o colonialismo fez, que o racismo faz, né? Aí a gente vai olhar dizendo, bom, você tem que ir o pacote inteiro. Quer o conteúdo? Qual é o compromisso? Lá atrás, é por isso que essa ideia lá de pensamento enterrado tinha a expressão compromisso explicitada. Qual é o compromisso que nós temos com o fortalecimento desses territórios? Qual é o compromisso que nós temos com o fortalecimento das populações negras e indígenas? O que não dá, por exemplo, é para sustentar que esses valores sejam interessantes e está achando muitíssimo interessante o debate em torno do marco temporal e não se posicionar contra isso. Beleza? Porque isso implica em não ter um compromisso com os indígenas reais que estão aqui. Não apenas nos conteúdos que a gente exotizou. O que não dá é para achar hiper interessante os conteúdos que tem nos terreiros e não se indignar e não se mobilizar para combater o extermínio da juventude negra, que tem a ver exatamente com esses corpos que foram marcados, não é, pelas consequências do racismo nessa herança africana que a gente promoveu. Ou seja, o que não dá é para separar. Se a gente leva a sério esses repertórios, não é? Esses repertórios têm que ir com essas palavras que eu insisti aqui: compromisso coletivo, não é? E que não é só um conteúdo, é também um como. E esse como tem os seus próprios sujeitos que são coletivos, que são plurais, e eles são sim indígenas, eles são sim africanos e seus descendentes, são inclusive pessoas brancas também, que tenham que estabelecer esse compromisso com essa coletividade, com essa herança ancestral, né, que enfrentou o colonialismo, o racismo, o patriarcado e todas essas mazelas aí que a gente tem visto. Mas essa não pode ser uma despreocupação. Essa pergunta tem sempre que ser feita. Senão a gente se seduz e chegou, entregou o conteúdo de bandeja ali como um quê, e o como, deixa para lá. E aí a gente caiu nessa dinâmica que eu estou chamando de um extrativismo, né? Dos conhecimentos do terreno. Isso tem que ser muito, muito cuidado também. E o como aqui é fundamental. Não tem como, nesse sentido, não afirmar um antirracismo, um antipatriarcado, um anticolonialismo, uma anti-homofobia, uma anti-gerontofobia
e ir atrás dos saberes dos terreiros como um como, não apenas como um que, um conteúdo entre outros, né? Esse compromisso é absolutamente fundamental. Obrigada. Sobre isso, assim, eu tinha uma pergunta para fazer. Eu fiquei pensando muito nisso, inclusive ao longo dessas semanas, assim, mediando mesmo as conversas aqui do Diálogos. E aí, enfim, né? Você, Luan, como um formador de docentes, como é que. Não sei, queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência dentro desse lugar, sabendo que ainda a maioria dos educadores, dos professores, sobretudo dentro dos espaços universitários acadêmicos, ainda são de pessoas brancas, né? Os corpos docentes e tudo mais. Como lidar com essa relação de pensar alteridade nesses espaços de ensino, onde é importante frisar essa construção de emendas a partir de um respeito e de um respeito às leis de implementação de outras de conteúdos negros e indígenas nos sistemas de ensino, também pensando que esses espaços de terreiro e onde se compartilham de fato essas epistemes, eles são espaços onde pessoas brancas estão ali, de fato aprendendo, né? Então, como lidar com essas alteridades sendo uma pessoa formadora, partilhando de um espaço que está sempre em disputa e que a maioria ainda é de pessoas brancas. Bom, é uma outra excelente pergunta, né? Eu queria separá-la em duas partes, né? A primeira com essa experiência, como tem sido a experiência, né? A primeira dimensão que eu queria trazer é nessa transformação também no cenário acadêmico. A gente não pode esquecer o que aconteceu no período da formação, em função não só da 10.639 ou CISA da IPB, mas também com as políticas de ações afirmativas na forma das cotas, né? Isso pluralizou os sujeitos da academia. Hoje, a maioria é branca, mas não é só mais branca. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí é que esse como dessas pessoas tem que ser trazido para a sala de aula também. Como foi a experiência dela no Quilombo? Como é que foi a experiência, por exemplo, agora com a chegada dos indígenas, numa quantidade tão maior do que tinha no passado, né? Quando eu me formei, eu estou aqui pensando, eu estudei nessa universidade entre 1996 e 2010. Eu nunca tive um colega indígena, nunca tive, né? E veja, né, que essa foi uma universidade criada por um indigenista, que foi o Darcy Ribeiro, né? Bom, nunca tive um colega indígena, nunca tive. Hoje, as minhas salas de aula têm estudantes indígenas. A questão hoje é que eu não posso mais agora dar aulas como eu dava aula apenas se tivesse estudantes brancos na sala de aula. Então, aqui, a tarefa da formação significa também colocar esses múltiplos sujeitos conversando entre si. E é aqui que a gente não pode cair numa espécie de armadilha. Eu acho que a categoria de alteridade não é uma categoria para nós, pessoas negras, nós, pessoas indígenas, utilizarmos. Essa é uma categoria que os brancos têm que se utilizar. Porque nós precisamos falar nós. Não, nós não podemos usar esse lugar do outro para pensar sobre nós mesmos. Quem tem que fazer isso é a branquitude. Então, acho que essa é a primeira dimensão, né? A primeira em pensar que com a chegada desses novos sujeitos, dessas outras experiências que não eram tão presentes, ou pelo menos não quantitativamente, num número grande, antes das cotas, hoje a gente não tem desculpa mais. Hoje as pessoas de terreiro estão aqui, as pessoas negras que não são de terreiro também estão aqui, né? As pessoas que vêm de quilombos, que vêm de movimentos populares, elas estão aqui, né? As pessoas indígenas estão aqui. E o que acontece se a gente resolve ouvir essas diversas vozes? E não estabelecer entre elas uma hierarquia, mas tentar pensar as múltiplas formas de produzir conhecimento
e que cada uma dessas pessoas possam dizer a partir de um seu nós particulares. Então, acho que isso é muito importante de um lado, né? Por outro, não se trata, de novo, de excluir aquele conhecimento que foi produzido pelo Ocidente, o conhecimento do terreiro. E os indígenas também não estão interessados. E, aliás, essa é uma das grandes críticas racistas que estão sendo feitas contra as pessoas negras e indígenas. Que é isso de indígena de celular? O que é isso de quilombola que quer ter carro, esse tipo de coisa? Como se a experiência, não é, negra e indígena fosse uma experiência que tivesse sempre peso num passado e que nunca quisesse se comunicar com as outras formas de produção de conhecimento do mundo. Foram atravessadas pela violência, sem dúvida nenhuma. E não tem nenhuma apropriação cultural daqui para lá. Porque se tem uma coisa que não se pode dizer, o indígena está se apropriando do conhecimento do Ocidente quando quer um celular. Que coisa é essa, minha gente? Né? Sendo que a maior parte das coisas que alimenta essa produção de conhecimento sai do corpo negro e indígena daqui. Então não tem apropriação nenhuma. Não estou pensando aqui, obviamente, no caso de pessoas negras e indígenas. Né? A branquitude só funciona por apropriação. E eu não estou falando das pessoas brancas, mas de uma lógica da branquitude. Porque os terreiros sempre tiveram pessoas brancas, os quilombos sempre tiveram pessoas brancas. Isso nunca foi um problema. A questão não é ter ou não ter pessoas brancas. O que a gente não quer é o racismo. O que a gente não quer é a branquitude como uma lógica de exclusão. As pessoas brancas são sempre bem-vindas, desde que elas lembrem do histórico ponto qual aquela experiência está sendo mobilizada. Então, acho que é muito importante pensar, né, que quando a gente tem pessoas brancas aliadas à branquitude, aí a gente não pode simplesmente achar que a gente está numa relação simétrica, porque não está. O jogo de força é outro. Tá? Um professor que alimente a lógica da branquitude é aquele que tem a caneta da avaliação, por exemplo. Né? E desde esse lugar, o jogo de força, olha, você pode ter aí seu saber, essas crendices suas aí de preto e índio, no final das contas, eu só vou lhe aprovar se você tiver aprendido como se produz conhecimento de verdade. Certo? Esse é um professor parceiro de uma branquitude. O que acontece se ele desmonta isso? Isso é um exercício que vai sempre passar pela crítica e pela autocrítica. Né? E pensando sempre que a branquitude é sedutora, que o racismo é sedutor, né? Que o colonialismo é sedutor. Mas eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque, de uma maneira geral, a gente está pensando que só a única coisa que a gente precisa agora, já que tem cota, é deixar essas pessoas aprenderem o que a gente já sempre soube. Que agora a experiência delas, elas vão chegar aqui agora transformadas, uma vez que elas entraram por cotas, elas agora vão ser doutrinadas pelo verdadeiro conhecimento ocidental. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem única, né, na história recente, de ter uma universidade que efetivamente possa ter esse caráter de universalidade de experiências, na medida em que hoje a gente tem muitas delas. Precisa ter mais. Para mim, esse negócio de cota de 50% para a escola pública devia ser o contrário. Pense na proporção de escolas públicas e escolas privadas e faça essa divisão, né? E aí você faz a divisão racial aí dentro. Mas metade, não. Eu acho que a gente podia ter mais cotas, ser mais ousados, inclusive. Ter a mesma proporção de escolas públicas, de vagas para essas escolas. Aí a gente vai ver de novo a elite ocupar a escola pública, melhora no ensino básico. Né? E aí a gente vai ter esses sujeitos plurais produzindo coletivamente, né, conhecimento que respeite, né, as experiências dos povos tradicionais, o saber popular, né, o saber dos terreiros, dos quilombos, das comunidades indígenas, né, que a gente insiste em achar que é só folclore. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem com a 10.639 e com a 11.645. É o trato desses saberes como se fossem folclóricos e não como forma de produção de conhecimento. E é aí que o nosso desafio é esse. Mostrar, bom, vocês estavam fazendo o quê? Como é que vocês estavam produzindo conhecimento? O que eles estavam? E é só ouvir, é montar uma escuta. A gente está falando de oralidade, do dito, então vamos montar a escuta também.
E aí é muito importante que a gente mobilize não apenas essa ideia de um lugar de fala, né? Mas crie as condições para que as múltiplas experiências sejam ouvidas, sejam percebidas. Obrigada. Eu realmente, quando eu falei dessa questão da alteridade, estava pensando nesse sujeito branco como outro mesmo, né? Entendendo que, por muito tempo, as pessoas negras e as pessoas indígenas foram tratadas nesse sistema de alteridade, né? E como isso se converte no momento em que a gente está tratando dessas questões de fato, né? Como perceber esse sujeito branco dentro desse sistema inteiro de reivindicações mesmo, né? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Como geógrafo, eu penso o quanto faz falta o episteme geográfica afro-indígena. Ouvindo e vendo sua aula, percebi o quanto o terreiro pode ser um espaço-território, um lugar produtor de epistemes geográficas e como resgatar isso sem cair na armadilha da escola laica por conveniência racista. Eu não sei se o professor quer fazer algum comentário a respeito disso. Eu acho que é uma das tentativas que a gente tem tentado fazer assim, ao longo desses tempos, e com muitas experiências que começaram aí no Nordeste, né? Eu estou em Brasília, que é Centro-Oeste, então é muito novo aqui. Então, mas o Nordeste tem experiências muito antigas, né? De escolas que estiveram vinculadas aos terreiros, né? Pensem na Escola Lafon-Já, né? A Escola Eugeniana dos Santos, que fica vinculada a um terreiro de candomblé, e que não é uma escola religiosa, não é uma escola confessional, né? Ela é uma escola multicultural. Pense na escola do Curuzu, que está vinculada, né, também lá com o Ileaê, também vinculado a um terreiro. Isso tem se multiplicado, né? Isso também em Salvador, com escolas que se vincularam com os terreiros, né? Ou com experiências de formação, seja aí no terreiro de Manhamara, né, que você vê aí já em Pernambuco, com muitas experiências pedagógicas sendo experimentadas aí, seja, e aí os terreiros aparecem como esse território em que a gente vai e que o ritual é uma coisa que acontece lá. Mas a gente começa a olhar aquele território como um território onde a gente vai buscar referências negras, referências indígenas, saberes, sentidos, práticas. Como que essa galera estava pensando a alimentação? Né? Como é que essas pessoas resistiram é, num sistema escravista que as alimentavam tão mal? Como que elas conseguiram criar o seu sistema nutricional, que é o que nos alimenta até hoje? Né? Em condições de pobreza, né? que o racismo proporcionou às pessoas negras e indígenas que não se mantiveram nos seus territórios, ou mesmo aquelas que se mantiveram nos seus territórios e tiveram que agora enfrentar uma disputa, né? Que já não pode simplesmente usar o rio, usar a floresta para caçar e para plantar do jeito que faziam no passado. Como é que essas pessoas sobreviveram? Qual o saber, né, para resolver problemas que elas mobilizaram? A gente vai procurar essas referências ali. Vai ter culto? Vai ter ritual? Em algum momento vai, né? Mas você vai sei lá, no Congresso Nacional, vez por outros tem lá também. Você vai encontrar em outros lugares. Você não vai mais para esse espaço exclusivamente em função da sua característica vinculada com a sua espiritualidade. Ela é apenas uma das muitas dimensões que estão ali e que tem uma riqueza de compreensão da história do nosso país. E quando a gente vai ouvindo a história das casas que precederam aquela casa que está ali, as casas contando, né? Eu sou filha da casa tal, essa outra casa era filha de outra casa. Em que situação foi essa? Como é que era a relação com o colonialismo? Como que era a relação com o racismo? Como é que era a relação com a polícia? Como é que essas pessoas criavam estratégias para não perder as suas matrizes culturais? O que aconteceu durante um tempo que essas pessoas não podiam tocar? Que os tambores eram perseguidos. Vejo que aconteceu aí em Alagoas com quebra de Xangô, que aconteceu em muitos lugares do país, né? E a violência policial contra os terreiros em função dos tambores, como é que elas não perderam a percussão? Como é que esse saber foi mantido, transmitido, né?
sem registros escritos necessários, pela oralidade, memória, né? Parte importante disso está gravada na memória. E não é porque essas pessoas não soubessem escrever, elas sabiam, porque poucas coisas são mais seguras do que aquilo que se guarda na memória e na fala coletiva de uma comunidade. Então, acho que a gente aprende muitas coisas sobre a história do nosso país quando a gente... e eu não estou recusando essa matriz espiritual que tem nesses territórios, não é esse o meu objetivo também. Mas aqui tem outras coisas que acontecem ali que são interessantes para essa questão da formação, e que não tem a ver com isso. De modo que eu consiga trabalhar com uma professora protestante numa escola, uma professora protestante, não pentecostal se quiser, que ela vai olhar para aquele lugar e vai olhar outras coisas. Ela não vai estar olhando para essa espiritualidade. O que tem de história? O que tem de cultura? Quais são os conhecimentos que a gente tem sobre a natureza, sobre a alimentação, sobre a política, sobre a organização das relações entre mulheres e homens, entre crianças e adultos, entre os velhos e os mais jovens, como é que a política se organiza. Mas tem um monte de coisa que tem ali que não tem necessariamente a ver com espiritualidade. Eu posso olhar para Exu e não ver nenhuma relação com ele espiritual. Pensar nele como esse motor do conhecimento, não tem nenhuma relação religiosa, né, com isso. Então, acho que tem uma possibilidade aí de olhar esse território de maneiras bem menos atritadas e que não caem na armadilha lá da laicidade. Porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa de terreiro, né? Eu nasci, cresci, desde os 2 anos de idade, desde a década de 70 do século passado, vivenciando, experimentando desde dentro os terreiros. Eu não quero que ninguém vá para o terreiro para ensinar ninguém a rezar, a cultuar, nada disso. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Agora, tem saberes ali que a gente pode partilhar, que são úteis para conhecer quem nós somos e que são úteis para que a gente pense também como lidar com o racismo, com o patriarcado, colonialismo e essas outras coisas. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre isso que você estava falando. E aí eu fico pensando muito como o rito era naturalizado nas escolas católicas. Eu estudei em escola católica o meu primeiro ensino fundamental e o ensino fundamental inteiro. E aí a missa era uma coisa muito naturalizada, assim, não era um processo que ninguém reivindicava ou questionava. E aí, como está introjetada essa lógica cristã dentro do sistema de ensino, que deveria ser laico, por exemplo, né? E aí, sobre isso, tem uma pergunta aqui, que é como dentro de um contexto de escolas em que temos uma resistência motivada por um pentecostalismo que mobiliza e incentiva práticas racistas e intolerantes como religiosidade e fé, como fazer essas reflexões dentro desses sistemas que deturpam qualquer outro tipo de abordagem. Eu não sei se deu para entender bem. Uhum. Mas esse é o primeiro ponto, né? Porque essa é a mesma questão que já era feita lá atrás, quando em 2003 a 10639 mudou a EPB. Como é que você vai levar para a escola racista saberes que não são racistas? É a mesma questão. A gente só foi sofisticando, né? Porque o racismo foi se sofisticando também. A grande questão é que a gente tem que, primeiro, fazer aparecer o racismo. A gente muitas vezes tenta negar o racismo. Por isso que eu não gosto da ideia de intolerância religiosa para resolver o problema que está ali. O meu problema não é a intolerância religiosa. Não é? A pessoa neopentecostal, né, mais radical, em tese, ela tem uma questão com que não é cristão. Eu nunca vi treta com os budistas, nunca vi treta com o povo Wicca, nunca vi treta com os islâmicos. Eles não são cristãos. Não são cristãos. Então o problema não é não ser cristão. O problema é ser preto. O problema é ser indígena. A questão aqui é racismo. Então, enquanto a gente não colocar o racismo na mesa, a gente vai estar pensando que o problema é religioso. E aí, a grande questão é, por que a gente consegue assistir anime que vem de uma cultura oriental que não é cristã? E não consegue lidar com os signos das culturas urubás, bantas, indígenas, sem ser do demônio. Isso é racismo, minha gente. O ponto é que a gente ainda não entendeu como funciona o racismo direito.
E não é porque a gente não seja competente, é porque o racismo funciona, como dizia, ensinou para a gente a Lélia Gonzalez, por denegação. Uma das mais fortes armas do racismo é funcionar se escondendo, é funcionar dizendo que o problema nunca é o racismo, que o problema é a pobreza, que o problema é a religião, que o problema é isso, que o problema é aquilo. Né? Então, a gente tem muita dificuldade em enfrentar o racismo. Assim funciona também o machismo. Né? E a gente está vendo essa quantidade absurda agora de feminicídios. Nunca é porque é uma mulher, é porque aconteceu isso, ou quando usava a ideia da legítima defesa da honra, essas bobagens. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa aprender a, primeiro, colocar o problema na mesa. Porque o conhecimento do terreiro está vinculado com tentar resolver um problema. Se o problema não está em cima da mesa, como é que a gente vai tentar resolver? E a gente não botou o racismo em cima da mesa ainda. Agora que isso está ficando um pouco mais inevitável, porque a gente começou a legislar sobre esse negócio. Né? Quantas e quantos de nós aqui conhecem o parecer da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, né, que é o parecer que originou as diretrizes para o trabalho com as relações raciais na escola? Quantos de nós conhecemos isso? Isso é um documento que estava lá em 2004, falando que se a gente não entende a dinâmica do racismo, a Lei 10.039 não tem sentido nenhum, porque a gente vai simplesmente retroalimentar por estereótipos, não é, o racismo que excluiu as pessoas negras, só vão ter outras representações racistas. Esse é o ponto. E a gente quer falar sobre tudo, mas não quer falar sobre racismo. A gente quer falar sobre absolutamente tudo. E não quer dizer que as outras questões não sejam importantes, não. Sobretudo porque na experiência das pessoas negras, o gênero é importante. A mulher negra está tomando porrada porque ela é mulher e porque ela é negra. A pessoa com deficiência, a pessoa indígena, que não é vinculada com matrizes culturais ocidentais também, que vão se somando, não é? Essas outras questões na experiência das pessoas que não são brancas. Então é importante isso que as pessoas tenham mais entusiasmadas agora trabalhar em torno da noção de interseccionalidade, mas que é uma questão que já tinha esse nome, tem outros nomes aqui há muito tempo, com as nossas pensadoras, não é? Aqui. Então eu acho que quando a gente aprender que qualquer resolução para essa questão só vai depender de que a gente encare, e a gente coletivo, não é? Lá vai ter sempre aquela professora lá ativista na sala de aula, vai estar sempre aquele grupinho que está no enfrentamento antirracista, antimachista, anti-intolerante, qualquer coisa que vale, né? E aí vai estar sempre no ativismo. Isso não era para ser ativismo mesmo. Isso era para ser política educacional. Se um Estado se interessa por não ser racista, isso não pode ser ativismo de um conjunto de pessoas, tem que ser política pública. Política pública envolve formação. E eu não quero saber se você concorda ou não com o negócio. Se você acha que a Terra é plana, é um direito seu, particular, problema seu. Mas por política pública você não pode levar isso para a sala de aula. Racismo é a mesma coisa. Só que a gente precisa entender primeiro qual é o problema. Né? E esse aqui é um ponto que a gente ainda tem muita dificuldade, porque o racismo funciona. E acho que a gente tem que revisitar algumas vezes mais a Lélia Gonzalez, essa ideia do racismo por denegação, e como a gente tem justificativa a dar no pau para não querer discutir o racismo. Muito obrigada, professor. A gente vai tentar responder só essa última pergunta e aí a gente encerra, porque a gente tem mais 5 minutos, pode ser? Da Ceane Simões. Você poderia comentar sobre as dimensões ética e estética de uma epistemologia enterreirada? Outro dia eu ouvi o Rufino falar em terreirizar a educação e também pensar no roçado como força política para contrapor a monocultura do saber, ser, poder. Ver relação com a questão inicial que aponto, graças pelos ensinamentos. Então, eu tenho algumas. As minhas bases são diferentes da base de Rufino, que é uma pessoa que eu gosto, enfim, mas eu tenho bases diferentes. Tá? A questão estética hoje ela é absolutamente fundamental. Né? E por isso que, apesar de não ter as mesmas bases, eu não tenho uma formação estética, nem tenho interesse pelo debate estético, eu não tenho escolha.
Não tem escolha. O racismo é fundamentalmente uma experiência estética. Ele olha para um corpo com uma característica estética e diz: isso não é gente, isso não é humano. Não é? É um corpo marcado, não é um corpo negro, um corpo indígena que é marcado por uma estética, é que essa estética cria um alvo para a bala perdida. A bala perdida é maravilhoso. Então, um imã estético para atrair para esse corpo que não é branco as balas. Então, apesar de não trabalhar com esses paradigmas estéticos na fundamentação daquilo que eu estou pensando em torno de um pensamento integrado, isso não é uma alternativa. O racismo é uma experiência estética. E a gente só consegue combater uma experiência estética com outra experiência estética. Como é que a gente pode refazer a nossa sensibilidade, né? Por isso que algumas pessoas aí no Nordeste têm pensado na ideia de encantamento, por exemplo, né, como uma categoria estético-política muito importante, ético, estético e político. Né? Não basta saber que é errado o racismo, a gente tem que modificar a nossa sensibilidade. A gente tem que sentir que o racismo é errado. Não sei se você se recorda de um filme, eu acho que aí eu concordo totalmente com a premissa da pergunta, né? Que é a ideia de que a gente tem que fazer essa, essa investida ética e estética, né? Porque inclusive ela está na base do pensamento africano. O pensamento indígena também, mas de outras formas. Mas o pensamento africano isso é fundamental. Por isso que vale a pena a gente voltar para uma questão que foi colocada por um filme alguns anos atrás, que era o Crash, No Limite, né? Que inclusive concorreu ao Oscar. Não sei se ele ganhou, se não ganhou, enfim, mas ele foi um filme importante aí da década de 90, da virada do século. Nele, né, o menino mais bem instruído sobre o racismo, que dava lição de moral sobre todo mundo, sabia todas as questões, entendia sobre todas as teorias e tal, foi a pessoa que teve o gesto violento mais racista do filme inteiro. Vejam esse filme, né? Acho que ele é uma marca de que porque não basta saber que o racismo é errado, tem que modificar a nossa sensibilidade, porque foi essa mesma sensibilidade que mobilizou, né, no gesto desse menino, né, a violência racista. Né? E é muito importante que a gente saiba, né? Porque a gente até sabe que o racismo é errado, mas está vendo uma pessoa negra na rua, você já, opa, você sente que está em risco, como se ali estivesse vendo um corpo criminoso, muda de lado da pista. Né? Olha uma pessoa indígena, fica com medo que vá roubar ou que vá transmitir coisas que é meio burro, fala com o indígena como se fosse uma pessoa que não tivesse capacidade de entender. A gente sabe que o racismo é errado, mas como é que a gente mudou a nossa sensibilidade para não tratar as pessoas como se elas fossem inferiores? Isso não é uma questão que a gente muda só sabendo. Isso tem que se modificar a sensibilidade. E a gente só consegue modificar as sensibilidades mudando as representações estéticas. A gente tem que aprender a amar os corpos negros e os corpos indígenas desde criança. E aí a educação infantil, o Fundamental 1 são essenciais. E os trabalhos nas instituições que passam por formação, igrejas, times de futebol, tudo isso que forma a gente não se forma só na escola. Igreja forma a gente, time de futebol forma a gente, torcida forma a gente, as instituições culturais, de maneira geral, forma a gente. Então, ali também a gente tem que mudar essas representações. Né? E aí a estética tem um lugar fundamental, porque não basta saber que é errado, a gente tem que sentir de outro jeito para evitar o racismo. Muito obrigada, professor. É, Acho que a gente encerra a rodada de perguntas por aqui. Queria agradecer muito pela partilha. Todos os encontros, eu acho que a cabeça sai fervilhando com várias coisas para pensar. É realmente uma partilha super rica, um material super rico esse. Então, lembro todo mundo de que no Drive tem referências do professor Juan, assim como dos outros participantes dos outros encontros. Eu acho que é fundamental as conversas que começam aqui, é fundamental também lembrar que elas não se encerram nesse espaço de 2 horas. Então, que a gente siga estudando, que a gente siga fortalecendo realmente essa rede de saberes mesmo, para que os espaços se tornem menos violentos para a nossa geração e para as futuras também. Eu fico pensando sempre
nisso, assim. Agradecer em nome da oficina ao professor por essa partilha, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Lembrar que, como quinta-feira, 7 de setembro, é feriado, a gente não vai ter encontro aqui, a gente vai ter, o próximo encontro vai ser no dia 12 de setembro, na próxima terça, com Cacá Fonseca e Cristiane Patachó, num diálogo sobre o livro didático como artefato de memória. Então, a gente encontra vocês na próxima terça. Aproveitem esse tempo para ler o material e, enfim, a gente se vê. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, e bom restante de curso.